boa tarde a todos. Estamos aqui na mesa 6, no painel sobre inclusão social em museus de ciências, diálogos possíveis para um público diverso. Eu sou a mediadora da mesa, meu nome é Mariana Fernandes, sou graduada em Física pela Universidade Federal Fluminense e mestranda em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde pela Fiocruz. Eu desenvolvo um trabalho, meu trabalho de mestrado é sobre a experiência de pessoas com deficiência visual em museus de ciências. Eu sou membro do grupo de pesquisa e estudo sobre museus e centros de ciências acessíveis, o NCCAC, e também sou pesquisadora pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, o INCT. Eu vou começar também me autodescrevendo, que é uma prática muito importante, ainda mais porque nós temos aqui, compondo a mesa, o Felipe, que é deficiente visual, então é muito importante para ele que também conheça a gente ou então reconheça a gente. Então, eu sou uma mulher branca, de 28 anos, tenho aproximadamente 1,66 m de altura, meus cabelos são lisos, castanho escuro, a cor das minhas sobrancelhas e olhos também são castanho escuro. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta, lisa, sem desenho nenhum. Dando início ao painel, falando um pouco sobre o painel, que tem essa intenção de reforçar a importância da inclusão social das pessoas com deficiência, levantando esse debate sobre a igualdade dos direitos e as condições de acesso e uso dos espaços culturais, que é muito importante, que são os museus e os museus de ciências, que são meios de se divulgar e de se falar sobre ciência, aproximando a sociedade da temática. Então, é muito importante ter esse espaço aqui de troca, de construção, de reflexão sobre estratégias de inclusão para esses espaços culturais. Nós sabemos dos desafios para conseguir incluir e atender a todo o público, inclusive as pessoas com deficiência, e essa mesa de hoje acho que vai refletir um pouco sobre os trabalhos, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área de inclusão, acessibilidade e que vêm colaborando para as práticas na área. Então, a gente quer agradecer à UFRJ pelo espaço e oportunidade de troca com a nossa mesa. A gente agradece também à Associação de Pós-Graduandos da UFRJ pelo apoio ao painel. Obrigada também aos membros que compõem a mesa, pela participação, e também obrigada aos intérpretes de Libras. Então, falando sobre a nossa mesa, ela é composta por pessoas que têm se debruçado a desenvolver pesquisas na área de museus, acessibilidade e inclusão, buscando estratégias para melhor atender esse público. E também hoje a gente está contando aqui com a voz, experiência e atuação de uma pessoa com deficiência visual em museus. Então, a nossa mesa é composta pela Marcele Pita, que é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, especialista em ensino de Ciências e Biologia pelo Colégio Pedro II e mestrando em Educação, Difusão e Gestão de Biociências pela UFRJ. A Kemily Toledo, graduada em Ciências Biológicas pela UERJ e mestrando em Educação pela UFRJ. A gente também tem o Felipe Monteiro, que é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados pela UBM, tem bacharelado em Piano pelo Conservatório Brasileiro de Música, tem licenciatura em Educação Artística e habilitação em Música pelo Conservatório Nacional de Música, é pedagogo pela Universidade Castelo Branco, de Curitiba, especialista em audiodescrição, e atualmente é mestrando em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ. Compondo nossa mesa também, nós temos a Aline Rocha, graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, especialista em Acessibilidade Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Atualmente, ela é museóloga e vice-diretora do Museu da Geodiversidade. Nós vamos começar as apresentações pela Marcele Pita. Então, Marcele, por favor, com você a palavra. Eu peço
que todos os membros também se autodescrevam quando forem iniciar a sua fala. Por favor, Marcelo. Dar um pouquinho para ver se a intérprete entra. E vou começar me auto-áudio descrevendo. Eu sou uma mulher de 24 anos, tenho 1,50 de altura, meus cabelos são castanho escuros, ondulados, minhas sobrancelhas e olhos são castanho escuros e uso óculos. Eu estou vestindo uma blusa rosa clara com algumas estampas de aves. Eu queria agradecer muito por esse espaço de discussão e por todos os participantes terem aceitado, né, esse convite. E eu acho super importante que nós continuemos criando espaços de discussão nesse tema de museus e de inclusão no geral. Eu vou me apresentar um pouco, como a Mariana disse. Eu sou bióloga e licenciada em Ciências Biológicas, sou especialista em ensino de ciências e mestranda em Educação, Gestão e Difusão em Biociências. Eu venho estudando as experiências do público surdo nos museus de ciências e, com isso, eu tenho verificado várias questões, né, relativas à acessibilidade e como esse público se sente nesses espaços. Então, a minha apresentação de hoje vai ser mais introdutória sobre o tema, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então, eu intitulei Os Museus de Ciências e o Público Surdo, Relações e Desafios. É um slide branco com um quadro azul claro, e à direita, na lateral direita, embaixo, você tem um QR Code onde direciona para o meu e-mail de contato. Bem, começando, todos os slides vão ser em fundo branco com uma barra azul à esquerda e com o título, né, da apresentação e alguns textos básicos para tratar sobre o tema. Então, o primeiro slide, que se intitula Museus, o que são, eu trouxe para a gente pensar um pouco, em primeiro lugar, o que significam os museus, né? Que instituições são essas? Os museus, como a Mariana trouxe já no início da mesa, eles têm eles representam um espaço bastante importante de relação, né, com a sociedade, e que eles interagem e conversa questões tanto da educação quanto da cultura e da ciência, né? Quando falamos dos museus de ciências. No geral, os museus eles têm diversas funções, desde a conservação, a investigação, a comunicação, e eles desenvolvem diversos estudos, têm várias funções, tanto nos temas de arte, de história, de ciência. Então, os museus são repletos de funções, repletos de conquistas e de várias questões importantes, né, para serem tratadas, tanto dentro da inclusão quanto dentro da educação. Eu trouxe nesse slide um trecho, né, do Estatuto de Museus, que é a lei que regulamenta os museus, que fala um pouco disso. E à direita eu tenho um meme, onde ele é dividido em duas partes, e no quadro de cima você tem a Dona Florinda e o Chaves, né? A Dona Florinda é uma mulher branca, de bobs no cabelo, com vestido rosa e avental, e ela pergunta: então você não gosta de museus? À direita, o Chaves, um personagem de chapéu verde, roupas sujas e suspensório, responde: pois sim. No quadro inferior, Dona Florinda faz outra pergunta: mas você já visitou? E o Chaves responde: pois não. A provocação desse meme é pensar um pouco sobre os museus, essas instituições, quem os visita, quem os conhece e como trazer quem não conhece para esses ambientes e fazer com que eles tomem conta, tomem espaço nessa discussão. Então,
para delimitar um pouco mais, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pensa quando tratamos de museus de ciências especificamente. Como eu vim da área da biologia, eu me debrucei sobre essas questões principalmente pela sua função de popularização científica ou divulgação científica. Né? A Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências traz essa amplidão, né, de espaços que são considerados museus de ciências, e eles citam alguns deles como os museus de ciências, os zoológicos, os jardins botânicos, os parques e jardins, aquários, planetários e observatórios. Então, vocês podem ver que, com isso, a visão de museu se amplia e eles se tornam espaços multifacetados, tanto de discussão sobre o que é ciência produzida, né, dentro da universidade, como a gente está ocupando nesse momento, ainda que à distância, e como isso chega à sociedade. Os museus mais antigos, né, alguns dos museus mais antigos do Brasil, são o Jardim Botânico, que fica no Rio de Janeiro, que foi fundado em 1808, e o Museu Nacional em 1818, que também fica no Rio de Janeiro. Então é bem interessante porque o Rio de Janeiro ele ocupa um lugar de destaque, né, o Sudeste no geral, mas o Rio de Janeiro tem um lugar de destaque de quantidade de museus de ciências e outros espaços científico-culturais, e isso é bastante importante para a gente pesquisar e ampliar essa discussão sobre o que é a inclusão nesses espaços, então que todos os públicos tenham acesso. Aqui eu trouxe duas imagens, né, do Jardim Botânico e do museu da fachada do Museu Nacional. Pensando em quem frequenta os museus, vários estudos no Brasil têm apresentado, no Brasil e no mundo, mas no Brasil, que é o que nos interessa mais nesse momento, tem pensado sobre quem são as pessoas, qual é o público que frequenta os museus, e principalmente os museus de ciências. E algumas pesquisas têm mostrado já que a maior parte dessas pessoas são de ensino superior, né, tem uma escolaridade alta. Essas pessoas têm também pensado... Desculpa, gente. Essas pessoas são também geralmente de locais bem desenvolvidos, têm bastante acesso, né, tanto à educação quanto à renda, e a gente pensa nisso como uma questão que separa quem frequenta o museu, quem se sente confortável nesses espaços, quem quer pertencer a esses espaços e quem não vê os museus como uma possibilidade de ocupação, de experiência, de vivência. Então, além disso, nós temos as questões dos direitos das pessoas com deficiência, assim como todas as pessoas que elas têm o direito tanto à cultura, quanto à educação, quanto ao trabalho. São diversas facetas que perpassam os museus, justamente porque essas pessoas com deficiência elas podem e devem ocupar esses espaços, tanto como visitantes, assíduos ou não, quanto como trabalhadores, sejam mediadores, educadores, como for, e devem ter a escolha, né, de entender e de participar desses espaços. Então, além disso, o que eu tenho estudado, que é o meu foco no momento, é o estudo de público. Os estudos de público são aqueles relativos às experiências que as pessoas têm nos museus. As vivências, quais são as formas que eles experimentam essas atividades, essas exposições. E fazendo rapidamente uma busca, né? Aqui tem uma imagem da base de dados Scopus. Quando a gente procura a relação entre estudos de público, museus e ciências, a gente tem um número muito baixo de pesquisas. Claro, esse dado de 64 documentos, eles são relativos a essa base. Então, ela tem algumas revistas, tem falhas, né, claro, de que não suporta toda a publicação sobre o tema, mas ainda assim é um indicativo de que ainda faltam
muitos estudos nessa área para entender quem são essas pessoas que visitam os museus, como elas se sentem e como melhorar essa experiência. E dentro dessa experiência do público, nós vemos o desafio de promover a acessibilidade desses espaços. Justamente porque os museus, ainda que os museus de ciências, alguns deles sejam bastante recentes, no Brasil nós temos alguns museus que são bastante antigos, que são alocados em prédios históricos, que tem uma questão de patrimônio cultural. E isso é um problema quando a gente fala de acessibilidade, justamente porque a acessibilidade ela pode promover a diferença, né, do espaço, ter uma adaptação desse espaço, e não necessariamente isso vai condizer com a questão do patrimônio. Então, são várias discussões, né, nesse momento. E esses desafios, eles são inerentes às diferentes necessidades do público. Então, a gente está falando sobre públicos, mas eu vou falar um pouco mais à frente quem são esses públicos com deficiência, né? De que pessoas a gente está falando. E esse desafio, além da questão do patrimônio, é justamente porque as exposições, os espaços foram pensados sem essa preocupação a princípio. E hoje se dá essa necessidade de repensar, reestruturar as práticas, as ações, e isso é um desafio de como fazer, como realizar. Então, por isso a gente vem estudando e discutindo a inclusão. E eu estou falando sobre a inclusão, mas eu vou falar para vocês o que é essa inclusão. A inclusão ela é prevista em lei, na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e ela traz a ideia de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, em visão da sua inclusão social e cidadania. Cidadania é aquilo que a gente comentou sobre essas pessoas terem acesso a todos os direitos fundamentais, sejam eles a família, a educação, a cultura, ao trabalho. Então, são várias faces da nossa sociedade que essas pessoas têm que ter acesso, tem que ser possível que elas vivenciem isso. Então, aqui tem só uma ilustração do Guia Brasileiro de Museus de Ciências, só para ilustrar mesmo a pessoas com deficiência. Essa ilustração retrata um homem em preto e branco, cego, né, com uma bengala e pensando em questões de ciências. E essa acessibilidade da qual a gente fala, ela é determinada pela questão de uma possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de qualquer espaço, de qualquer estrutura ou informação. Então, o importante não é apenas a utilização, mas que ela tenha segurança e que a pessoa possa fazer isso livremente, por escolha, e com total controle sobre isso. Então, ela vai poder escolher o que ela vai fazer, o que ela vai experimentar e quais experiências ela vai ter. Isso quando a gente fala sobre os museus. Quem é a pessoa com deficiência? A gente está falando aqui sobre pessoas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Aqui nós podemos tratar de diversas deficiências, né, tanto as deficiências motoras, né, dificuldades de locomoção, quanto as deficiências sensoriais, como a cegueira, a surdez, e a sua interação com as barreiras que a sociedade apresenta. Então, uma sociedade feita para pessoas ditas normais, que é o que a gente discute, de que não existe um normal, todos nós temos questões específicas. Então, essa sociedade pensada para uma pessoa ideal, que não existe. Então, essas barreiras, elas podem ser enfrentadas. E aqui eu vou fazer um parêntese.
não só enfrentadas por pessoas com deficiência, mas também por quaisquer pessoas. A Kemily vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem as barreiras que se impõem não só pelas pessoas com deficiência, mas por idosos, por crianças, por mulheres grávidas, por pessoas que sofreram algum impedimento de curto prazo, como uma queda. E a acessibilidade, né, ela vai tratar sobre para todas essas pessoas, então acesso para todas as pessoas. Mas a lei determina especificamente que as pessoas com deficiência devem ter essas questões garantidas. Então, eu vou tratar um pouquinho sobre o sujeito surdo, bem rapidamente. E o sujeito surdo, a gente está contando com a intérprete de língua de sinais, mas a pessoa surda, ela não é uma pessoa, ela são pessoas variadas com uma diversidade gigantesca de vivências, de linguagens, de relações interpessoais. Nós temos cerca de 9,7 milhões de brasileiros com deficiência auditiva pelo último censo, e esse último censo foi em 2010, então esse número provavelmente já aumentou bastante. E essas pessoas surdas, elas são variadas em suas experiências pessoais. Existem pessoas surdas que nasceram surdas, pessoas que adquiriram a surdez ao longo da vida, pessoas surdas que se utilizam da língua de sinais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, pessoas que se utilizam de leitura labial, que aprenderam português. A gente tem uma variedade gigantesca de pessoas surdas, mas que elas têm igualmente os mesmos direitos, acessibilidade e inclusão. E o principal desafio, quando a gente fala desse grupo, é a comunicação. Justamente porque a gente fala geralmente que é uma deficiência invisível, né? Ela não é facilmente identificada, não tem um estereótipo, e a pessoa surda ela pode sofrer essas dificuldades na sociedade em silêncio. Então, a gente precisa pensar sobre esse grupo, precisa pensar estratégias para incluir elas em todos os espaços. E nesses espaços incluem-se os museus. E por que esse desafio da comunicação? Como a surdez ela é uma deficiência bastante importante, né, para a comunicação, quando a pessoa surda ela acaba se desenvolvendo, né, com uma deficiência desde a sua infância, geralmente ela vai ter uma dificuldade grande com a alfabetização em português. E reconhece-se, desde 2002, a língua brasileira de sinais como uma língua, como a língua cooficial do país. Justamente para garantir que os surdos que desejam aprender essa língua como sua língua natural, né, de comunicação, eles vão ter o direito de serem educados, de aprenderem e de seguirem sua vida com a comunidade surda, que tem uma cultura própria, que tem uma questão vários problemas, né, que enfrentam na sociedade, do mercado de trabalho, a falta de acesso ao ensino superior, mas que ainda assim é a garantia de uma língua de comunicação. Então, o meu trabalho se debruçou por esse grupo, né, específico de pessoas surdas usuárias da língua de sinais. E falando sobre a Libras um pouco, ela é uma língua visual espacial, né, ela se utiliza dos sinais para expressão, e é uma língua que ainda tem alguns problemas, principalmente pela questão de falta de acesso dos surdos ao mercado de trabalho e ao ensino superior. Na área de ciências, principalmente, existe uma falta de sinais, a falta de intérpretes especializados para a área de ciências. São várias questões, várias barreiras que vão ser encontradas também nos museus. E aí, falando rapidamente sobre a minha pesquisa, eu tenho estudado 3 espaços científico-culturais e eu tenho analisado os registros por vídeo dessas visitas, né? Os espaços que eu escolhi foram o Museu Light de Energia, o Jardim Botânico do Rio e a exposição temporária do ano passado do Museu da Vida, Cidade Acessível.
eu fiz visitas com grupos de jovens surdos, sinalizantes, e tentei identificar as conversas, as discussões e as relações com o espaço museal e com as questões científicas desse grupo. Então, eu tenho tentado discutir um pouco sobre isso e pensar um pouco sobre como garantir o acesso a esses grupos que não são, que não acessam normalmente, né, os espaços de ciência, e como fazer com que essas pessoas saibam que é possível frequentar esses espaços. Aqui é só para mostrar um pouco sobre o registro de vídeo, né? Eu tenho duas imagens. A primeira é à direita, na parte superior, tem uma imagem feita pela câmera que eu utilizo, né? Então eu tenho uma visão externa da conversa, e a câmera que o participante utiliza, que está na parte central, abaixo. E essa imagem mostra um pouco sobre a particularidade da língua, né? Por ser uma língua visual, foi necessário adaptar esse registro de vídeo para conseguir captar toda a conversa desse grupo e entender melhor o que eles estavam conversando durante as visitas, para tentar entender como esses museus têm feito diferença ou podem fazer a diferença com esses jovens nesses espaços, como eles enxergam esses espaços. A gente pode discutir um pouco mais sobre isso no final. E aí é que eu trouxe só para mostrar que algumas dessas conversas são bastante interessantes e eles trazem bastante as questões de ciência relativas ao cotidiano. Aqui tem um diálogo que eu vou passar rapidamente, só para mostrar que eles comparam, por exemplo, as colmeias de abelhas do Jardim Botânico com a autorização para entrada ou não em um país, né? Então, com a imigração através do uso do passaporte, etc. Então, é bastante interessante ver como eles fazem essas relações entre a ciência e o cotidiano e como isso pode dar frutos, né, para o trabalho dos museus com a acessibilidade e garantir que essas pessoas contribuam cada vez mais para os espaços. Eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas eu quero muito agradecer e estou aberta para a gente discutir um pouco sobre isso. Queria agradecer ao FRJ, minha casa desde sempre, né, ao IBQM, o instituto onde eu curso meu mestrado atualmente, CNPq, pelo Fomento, a Fiocruz e o INCT, de Comunicação Pública da Ciência, do qual eu sou pesquisadora, junto com o grupo de museus e centros de ciências acessíveis, né, que a gente tem desenvolvido diversos trabalhos nessa área de museus e ciência e a inclusão de pessoas com deficiência. Aqui tem 3 QR Codes nessa imagem de finalização. À direita, na parte superior, tem o meu e-mail novamente. À direita superior, a gente tem o link, né, para o grupo MCCAC, para vocês acompanharem. E abaixo o link, o QR Code para o YouTube do INCT, que a gente tem feito um trabalho bem legal de divulgação científica, inclusive sobre agora nesse período do coronavírus. Então, muito obrigada. E é isso. Obrigada para a gente, né, sobre os conceitos de museus, museu de ciências, inclusão e acessibilidade, e também parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Agora a gente vai ficar com a Kemily. Ela vai apresentar um pouquinho sobre as diferentes barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam nos museus, as particularidades das unidades de conservação e proteção do patrimônio natural, como desafio à inclusão e como contornar as questões para tornar possível a visitação a todos os públicos. Kemily, por favor. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos e todas. Então, vou fazer uma audiodescrição rapidamente, né? Então, sou uma mulher branca, com cabelo curto, assimétrico, né? Um lado maior do que o outro. Meu cabelo, sobrancelhas, olhos são castanhos escuros. Né? Eu tô com uma blusa colorida, atrás de mim tem uma estante onde tem para ver alguns livros e estou com fone branco.
Então, meu nome é Kemily Toledo, né, como a Mariana apresentou, e eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela UERJ e atualmente mestrando em Educação pela UFRJ. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto pesquisadora, né, trazer um pouco sobre, na verdade, a minha monografia, orientada pela professora doutora Andréa Espínola, quem eu agradeço muito desde já, que fala um pouco sobre a avaliação da acessibilidade no museu, só que num museu que é dentro da floresta, né? É um centro de visitantes do Parque Nacional de Itatiaia, uma unidade de conservação, e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, agora aqui, nessa minha apresentação, né, de slides, a gente tem uma imagem da parte alta, né, do Parque Nacional de Itatiaia, né, um cenário, né, muito bonito, um céu bem azul, poucas nuvens, né, no fundo, e na base da imagem a gente consegue ver um ambiente rochoso, né, como é a característica dessa parte do parque, e lá ao fundo, em último plano, a gente consegue ver nuvens no horizonte, né, porque mostrando que estamos acima das nuvens nessa imagem. Bom, então, falando... antes disso, também fazendo uma pequena descrição, né, do visual dos meus slides, ele tem basicamente tons de verde. No canto inferior, né, existem umas bolinhas de verde de diferentes cores, que são fruto do símbolo do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E aqui nesse canto inferior direito, um sapo, a silhueta de um sapo, toda branca, né, mas na verdade é o sapo flamenguinho, que é o cartão postal do Parque Nacional do Itatiaia, um sapo que contém aquele que o parque possui nessa parte alta. Então, nesse primeiro slide, cujo título é Acessibilidade, a gente tem uma imagem, né, do lado esquerdo, que é, na verdade, a capa, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que faz referência àquela lei que a Marcele já trouxe aqui, a Lei da Inclusão, Brasileira da Inclusão de 2015. E aqui nesse slide eu trago um pouquinho sobre o que é acessibilidade, que eu vou falar bem rápido, porque a Marcele já falou brilhantemente sobre isso, né, que acessibilidade para pessoas com deficiência é essa condição de alcance com segurança e autonomia dos espaços, né, mobiliários, enfim. E que vale, né, destacar, a pessoa deficiência é aquela que tem algum tipo de impedimento, tanto físico quanto mental, intelectual, sensorial, psicossocial, múltiplo, enfim. Então, a partir disso que a gente fala de acessibilidade. E aí, um conceito que é importante a gente trazer, que é inclusive um conceito descrito na Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, é o conceito das barreiras, né? O que são essas barreiras? As barreiras são obstáculos, né, um entrave, ou até um comportamento que possa limitar ou impedir a participação social da pessoa com deficiência. E a gente tem algumas barreiras descritas nessa lei. A primeira é uma barreira urbanística, e aí surge na tela, né, uma representação de uma barreira mesmo, né, de um obstáculo, escrito barreiras urbanísticas, que são essas barreiras da constituição das cidades. Em seguida, atrás dela, surgem, né, as barreiras arquitetônicas, né, que tem a ver justamente com a construção, né, dos prédios, dos lugares. A barreira nos transportes, as barreiras nas comunicações e nas informações, especialmente quando a gente está falando de deficiências sensoriais. As barreiras tecnológicas, né, que estamos falando agora mais do que nunca, justamente por toda essa questão da vida remota, como que a tecnologia também pode ser uma barreira, dependendo do tipo de deficiência. E por último, mas não menos importante, as barreiras atitudinais, que tem a ver justamente com a nossa atitude, com a atitude da sociedade como um todo frente à pessoa com deficiência. E alcançar a acessibilidade significa atravessar todas essas barreiras. E aí na tela aparece o sapo flamenguinho, agora nas suas cores originais, preto e vermelho, portanto o nome, e ele passa pulando essas barreirazinhas, sinalizando esse alcance da acessibilidade. E aí, importante falar sempre, né, que não existe meia acessibilidade, ou um lugar, um espaço, um equipamento é acessível ou não. A gente precisa superar todas essas barreiras para dizer que um lugar, uma coisa, enfim, é acessível.
E aí, falando um pouquinho mais sobre o lugar, né, do meu estudo, o Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque nacional do Brasil, criado em 14 de junho de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas, é um parque que fica, né, no contexto do bioma da Mata Atlântica, né, então a gente falando de ciências naturais, ele tem essa riqueza, essa diversidade muito grande, portanto é um lugar muito rico em termos, né, de museu de ciências, né, um espaço não formal de ensino dentro de uma unidade de conservação. Ele fica no mosaico da Serra da Mantiqueira, né, existe um corredor ecológico muito importante nessa região da Serra da Mantiqueira, do qual o Parque Nacional do Itatiaia está inserido. Ele ocupa tanto os estados do Rio e Minas, né, e aqui na imagem a gente tem um mapa, né, primeiro do Brasil, com a Mata Atlântica demarcada e o parque apontado, e embaixo um mapa desse encontro dos estados de Minas, Rio e São Paulo, e o parque, né, mostrando que ele está na Serra da Mantiqueira e ocupando o espaço do Rio e de Minas, né, dos estados do Rio e de Minas, e ao lado um mapa mais específico mostrando as cidades que compõem o parque ou as cidades ao redor, né? Então, o parque tem ele está localizado tanto nas cidades de Itatiaia e Resende do Rio de Janeiro e Tamonte e Bocaina de Minas Gerais. E aí ao lado a gente tem uma imagem do centro de visitantes, na verdade é uma imagem dos fundos, né, do centro, mas que corresponde à fachada original desse prédio, uma construção de 1942, na década de 40, que era a sede original do parque, né? Então é um prédio de 3 andares visíveis, mas bem no centro existe, né, como se fosse uma torre arredondada, com inclusive um 4º andar. A gente também consegue ver que ele é um rosa claro, meio salmão, e no primeiro andar ele é todo coberto, né, de rochas, né, de pedras cinzas, exceto por essa parte mais redonda, a gente tem uma porta que se abre, uma escadaria que vai se alongando, né, se abrindo até a base da imagem. Então essa aqui é uma imagem do centro de visitantes, um museu, né, reconhecido pelo IBRAM, dentro da floresta. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar quais são as barreiras, né, os obstáculos para a acessibilidade no museu que fica dentro de um espaço natural. Porque quando a gente fala especificamente de museus, normalmente, né, em centros urbanos, que são constituídos apenas, né, pelas questões arquitetônicas, é muito mais fácil pensar em acessibilidade, tanto em questões de adaptações, né, de museus já antigos, e principalmente na construção de museus que já sejam acessíveis, que tenham a sua acessibilidade pensada desde o início, que seria o ideal. Mas aqui, quando a gente fala do centro de visitantes, eu vou mostrar mais à frente, a gente tem algumas atrações, inclusive, que fazem parte do centro, mas que estão em seus jardins, né, no ambiente natural, com o pé na areia, no chão, na grama, o que seja. E como que a gente faz um lugar acessível sem, né, desconfigurar a característica original, natural, justamente dessa área protegida. Então, o meu trabalho na monografia se debruçou um pouquinho nisso, e isso está repercutindo agora na minha pesquisa de mestrado também, que mais à frente eu vou falar rapidamente. Né? Então, o que eu me propus nesse meu trabalho na monografia? Fazer uma avaliação da acessibilidade dentro do centro de visitantes. Dentro e fora, né? Porque os seus jardins também fazem parte do que é entendido enquanto centro de visitantes. Então, eu dividi, para fins de estudo, né, a acessibilidade em 3 grandes grupos. E isso não quer dizer, de novo, que eu consigo dizer que um lugar é acessível se ele contempla apenas um desses 3 grupos, mas foi apenas para eu conseguir me organizar para fazer essa avaliação. Então, o primeiro grande grupo foi a acessibilidade física, onde eu considerei aspectos, as barreiras urbanísticas e arquitetônicas, né? E a acessibilidade física, como a Marcele, né, comentou, ela abrange não só a pessoa com deficiência, mas como pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Seja uma gestante, uma pessoa com criança de colo, uma pessoa idosa, ou qualquer outra pessoa que esteja com o pé engessado, enfaixado, enfim, com uma mobilidade reduzida, ainda que temporária. A acessibilidade física
ela também é para essas pessoas, né? Uma frase que a gente gosta muito de falar, que é onde passa uma cadeira de rodas, passa um carrinho de bebê. Então, nesse sentido da avaliação da acessibilidade física, é também importante lembrar que a acessibilidade física não é só sobre rampas e elevadores, né? E aí na imagem aparece tanto o desenho, né, de uma rampa com o cadeirante na base, quanto de um elevador que tem abertura suficiente, né, que também é uma questão, não basta ser qualquer elevador. Mas aí surge na tela um desenho, né, de uma vista aérea, um esquema sobre vagas reservadas a pessoas com deficiências e também para idosos, né, também é uma questão da legislação, que também tem a ver com acessibilidade física, essas vagas reservadas que estejam próximas à entrada principal do local em questão, e aí, por último, a imagem de um bebedouro acessível, né, porque aquele bebedouro de caixa, digamos assim, como se fosse um caixote, né, ele não tem um espaço para encaixar a cadeira de rodas, então ele não é acessível. Então, todos esses parâmetros foram avaliados, né, nessa minha monografia. Não vou mostrar não vou mostrar os resultados, né, especificamente por conta do tempo também, para priorizar outros tipos de informações. E aí vale lembrar sempre que acessibilidade não é só física, né? Então, em alguns trabalhos, como por exemplo de Litt, né, ela fala que o símbolo internacional da acessibilidade, que está aqui colocado na imagem, é um quadrado azul com o desenho de um cadeirante, cria-se uma associação natural, ou ajuda a criar essa associação da cadeira de rodas e do cadeirante à acessibilidade, e, portanto, restringi-la à acessibilidade física. Né? E aí a ONU criou em 2015 um logotipo batizado de acessibilidade, cujo objetivo era expandir o entendimento da pessoa com deficiência. Aqui na imagem a gente tem também, né, no slide, esse logotipo que, enfim, parece um bonequinho, né, com essas bolinhas azuis, simbolizando a cabeça, os braços, as pernas, eles estão todos interligados e estão interligados também a um círculo, né, que os circunda. Um outro parâmetro dessa avaliação da acessibilidade foi a acessibilidade cultural. Então, nesse caso, nesse quesito, eu considerei tanto as barreiras nas comunicações e nas informações, né, quanto as barreiras tecnológicas, para justamente ter acesso a essa informação. Então, quando a gente fala de acessibilidade cultural, a gente está falando que, para um museu, não basta que tenha, por exemplo, as rampas, né, um acesso livre, físico. A gente precisa também dar acessibilidade a todas as informações que estão contidas, né, nesse museu para as pessoas que têm algum tipo de deficiência sensorial. Né? E aqui na imagem a gente tem duas mãos em movimento, né, o símbolo da Libras, a Língua Brasileira de Sinais, e um AD, né, simbolizando a audiodescrição, né, que, bom, é a descrição sonora de um conteúdo imagético, né, como a gente já fez, inclusive, né, nós estamos fazendo de nós mesmos aqui. E eu estou tentando fazer das imagens que estão aparecendo. Então, assim, considerando que o museu, né, o Centro de Visitantes Vanderbilt Duarte de Barros, lá do Parque Itatiaia, ele é um museu que tem muitos animais taxidermizados, né, empalhados, como é dito popularmente, que ficam atrás de vitrines, até para a conservação da peça. Temos muitas imagens, painéis com textos. Então, a gente tem um museu que é basicamente imagético. Então, como que a gente pode acessibilizar essas informações que são majoritariamente ou às vezes estritamente visuais a pessoas cegas ou com baixa visão, né? Então, a audiodescrição pode ser um caminho importante, né, para a gente conseguir acessibilizar esse conteúdo. Então, uma outra questão muito importante do Centro de Visitantes, daí que eu falo que ele expande, né, para o além paredes, é a trilha sensorial, que fica no Jardim do Centro de Visitantes, né, que é, enfim, uma construção mais recente do parque, que tem vários elementos táteis que vão trabalhar os diversos sentidos, né. Algumas árvores já têm placas, elas ainda não estão acessíveis em braille, mas é um passo, né, uma perspectiva futura do parque. O site do parque também ainda não é acessível, então ele é uma barreira tecnológica, uma coisa que também já está sendo repensado, né, para a gente conseguir acessibilizá-lo. E vale dizer sempre, né, e a Marcele também trouxe isso
muito bem que os museus são ambientes de democratização e popularização da ciência, da cultura. Então, a gente precisa conservar não só o patrimônio, né, da exposição museal, mas também o seu público, né, seja ele formado por pessoas com deficiência ou não. E aí, o terceiro e último quesito que eu avaliei, né, da acessibilidade nessa minha pesquisa foi a acessibilidade atitudinal. Né, e uma coisa que eu sempre falo, né, que também trazendo, inclusive, um trecho da Lei Brasileira de Inclusão, é que discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição, seja por ação ou por omissão ou por negligência, né, dessas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que tenham o propósito ou o efeito de prejudicar. Ou seja, não basta não ser intencional. Mesmo que não haja intenção, pode ser discriminatório de qualquer maneira, e isso é um trabalho constante e eterno para qualquer tipo de atendimento ao público, né? A gente está em constante estudo em relação a isso, que é o caso dos museus. E aí, numa pesquisa, né, essa SAC demonstra que todas as categorias de deficiência apresentam barreiras atitudinais. Então, nesse estudo, né, onde esse autor vai pegar as categorias de deficiência e estudar quais as barreiras, né, estão afetando essas categorias, as barreiras atitudinais, elas são comuns a todas as categorias de deficiência, mostrando que é um dos principais obstáculos quando a gente fala de acessibilidade. E aí, a partir desse estudo, não depois, mas durante esse estudo da avaliação da acessibilidade, o parque já começou a repensar não só a apresentação e a construção dos seus museus, mas também a maneira e como ele fala e a intensidade que ele fala sobre acessibilidade e inclusão. E criou a Semana da Acessibilidade do PNI, e aqui na imagem a gente pode ver a logo da semana, que é um desenho do Centro de Visitantes, escrito Semana da Acessibilidade embaixo, e o C, na verdade, é a cadeira de rodas do símbolo internacional da acessibilidade. E a primeira semana da acessibilidade do PNI, onde a gente levou, a princípio, um grupo de cegos e pessoas com baixa visão, entre adultos e crianças, né, de um centro de deficiência visual de Resende, uma cidade próxima. E, enfim, pensar que a acessibilidade cultural dos museus precisa estar focada nessas informações culturais, né? E que uma das possíveis explicações para a negligência geral da sociedade, segundo Litt, aquela mesma autora, é o desconhecimento das pessoas em relação a isso, né? Então, a falta de informação sobre as questões das pessoas com deficiência é um dos motivos, é um dos possíveis motivos que leva a essa discriminação ou que ajuda, né, a fortalecê-la. Então, espaços de divulgação sobre as pessoas com deficiência e seus direitos é importante também. Então, a Semana da Acessibilidade do Parque, ela é uma semana que não só tem a visita dessas pessoas, e aí na segunda e na terceira semana a gente já tem outros atores, né, como, por exemplo, o Projeto Gente Eficiente, aqui as logos estão aparecendo na tela. O CDVIR, que é esse centro, né, dessa imagem aqui, desse grupo de cegos e pessoas com baixa visão, que aparece também no slide do interior do centro de visitantes. A Escola Bilíngue Rompendo o Silêncio, Sociedade Pestalozzi de Resende, a APAI, de diferentes cidades do entorno. Então, a Semana da Acessibilidade do Parque também é um espaço para que qualquer visitante que esteja lá durante essa semana possa ter acesso também a essas informações sobre essas pessoas. E aí, pensando também em algumas das adequações que a gente já realizou na cerimônia de 82 anos do parque, que foi no ano passado, vários desses projetos de acessibilidade e inclusão foram, na verdade, a gestão socioambiental do parque criou um programa de acessibilidade e inclusão para conseguir abarcar todos esses projetos, né, para ser um programa constante, para o parque estar sempre pensando nessa questão, ainda tem muito para a gente melhorar. E lançamos alguns produtos de acessibilidade cultural. Então, aqui na imagem a gente tem, né, o desenho de uma tela de computador, e aí na tela, ou de TV, enfim, e na tela a gente tem um print, né, de um vídeo de boas-vindas do Parque Nacional de Itatiaia, que agora tem, como a gente pode ver, legendas em português e uma janela com uma intérprete de Libras, e do lado a imagem de um fone branco pendurado, né, em um dos dioramas, né, do centro de visitantes, com a audiodescrição do Pico das Agulhas Negras, que é uma imagem bem grande que tem
Nesse dia a gente lançou essa audiodescrição do conteúdo imagético de 5, na verdade, peças do interior do centro de visitantes, entre imagens e animais taxidermizados, para servir de vitrine, buscando patrocinadores para que a gente consiga expandir isso para o museu todo. E aí, né, para finalizar, eu gostaria de mostrar pelo menos um trechinho, até pelo tempo, enquanto, né, vai carregando aqui na tela, que está toda preta por enquanto, de um vídeo, né, que passa no centro de visitantes. Ele fica passando no auditório, né, o tempo todo, e ele, na verdade, é um time-lapse, né, de imagens da parte alta. Então é um vídeo que tem uma música de fundo, mas ele não tem uma narração, como é o caso de Boas-Vindas. Então é basicamente uma imagem, só imagens. O centro das prateleiras está na sombra. Né? Pouco a pouco, seus blocos de pedra enfileirados se iluminam. A relva também recebe a luz amarela da manhã. Na tela se lê: Welcome to the First Brazilian National Park. O gramado prata azulado com geada acolhe a luz do sol e rapidamente fica dourado e esverdeado. As folhas estreladas de um arbusto estão murchas e esbranquiçadas como gelo. O sol vai chegando e o gelo derrete, devolvendo o verde às folhas que se reerguem. O capim alto de folhas alongadas se mexe com o vento e recebe a luz que o transforma num tom verde amarelado. A relva verde acinzentada, coberta por fina geada, recebe a luz do sol, e o verde, antes esmaecido, se torna intenso e vivo. Na cachoeira em meio à mata, as águas correm entre as grandes pedras. Em imagens aceleradas, as nuvens ao vento voam rápido e suas sombras as acompanham cá embaixo no parque. Agora, mais de perto, esparsas rente ao morro, se dissipam por entre as rochas. Na linha que separa o céu da terra, o sol se esconde atrás das nuvens, que refletem brancas a sua luz. Por trás de arbustos que balançam, a imagem se eleva e revela-se no cume de uma montanha, acima das nuvens, que formam lá embaixo um extenso tapete de flocos brancos. A cadeia de montanhas se empina, e abaixo delas, distantes, as nuvens se acinzentam e, deslizando para a direita, vão mudando suas formas. Ainda é dia, ainda rapidamente, os campos se sombreiam sob o céu de nuvens volantes, que rumam para o horizonte, além das montanhas de pedras. Vistas do pico das agulhas negras abaixo do céu azul, as nuvens esfumaçadas se debatem entre as montanhas, como ondas no mar revolto. No crepúsculo, o céu e nuvens alaranjados. As ranhuras talhadas do pico e os campos ensolarados se sombreiam sob as nuvens. O céu laranja se avermelha e o sol desce através de lâminas de nuvens e se esconde. A silhueta da montanha se destaca no horizonte amarelo e no céu azul escuro, a imagem em movimento revela o deslocamento de milhares de estrelas. Uma estrela cadente passa ligeira. No céu límpido, há uma faixa brilhante difusa com um aglomerado de estrelas, a Via Láctea. Numa clareira do parque, com o céu estrelado ao fundo, há duas placas com os dizeres: Parque Nacional Itatiaia e Área de Acampamento. Casas de pedra em meio à mata sob as estrelas que se deslocam para a esquerda. Imagem acelerada de homens que circulam numa sala com equipamentos de filmagem. Detalhe de árvores, e num instante descortina-se o céu luminoso, onde em cenas aceleradas as estrelas saem de trás das montanhas e rapidamente passeiam como chuva cintilante. Sob elas, no parque, as placas com um mapa e outras que apontam as direções: Abrigo Rebouças, Trilha das Agulhas Negras, Cachoeira, Guaiuruanga, Prateleiras, Travessia da Serra Negra. O céu se torna azul royal, azul claro, e as estrelas desaparecem. O branco preenche a tela, onde se lê Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia National Park. Primeiro Parque Nacional do Brasil, the first national park in Brazil. Criado em junho de 1937, since June 1937. Direção, Márcio Sclavo. Assistente de fotografia, Peterson de Almeida. Trilha sonora, Free at Last. Autor, Jeff Hein. A tela escurece e aparece escrito Caravana Time Lapse.
Gravação de audiodescrição, Estúdio Venta Moinho. Audiodescrição, Quest Consultoria. Roteiro de audiodescrição e locução, Bel Machado. Consultoria, Emanuele Alckmin. Mixagem de AD, Olivia Fiuza. Então, para finalizar, porque me pegou de surpresa, esse vídeo, ele, antes sem audiodescrição, ele fica passando no auditório do centro de visitantes o tempo todo, e agora ele já conta com a audiodescrição, junto também ao vídeo de boas-vindas, né? Então, foram alguns dos avanços, né, do parque em relação a isso. Agora, no meu mestrado, também vou fazer a pesquisa lá, também em relação, né, à questão da educação ambiental e o seu encontro com a educação inclusiva, né, nesse parque, o primeiro parque do Brasil. Então, deixo aqui meu muito obrigada, e na imagem a gente tem uma foto noturna do centro de visitantes, que eu já descrevi anteriormente, o céu todo estrelado, tem os dizeres obrigada, o meu nome e o meu e-mail, que é emily.toledo@gmail.com. Então, muito obrigada. Obrigada, Kemi, pela sua fala. É muito importante essa pesquisa. Para quem está assistindo a gente, ao final das apresentações, nós vamos ter um espaço para perguntas aos participantes, então não deixe sua pergunta no chat. E também está rolando um link com uma enquete. A gente está querendo saber o que vocês estão achando dessa mesa, então participem, e que no finalzinho a gente vai apresentar as percepções do que vocês acham. Agora a gente vai passar a palavra para o Felipe Monteiro. Ele é deficiente visual e atua com consultoria para audiodescrição em museus. Ele vai contar um pouco para a gente dos recursos de audiodescrição e a experiência dele como consultor em algumas exposições. E do trabalho que ele fez recentemente com a exposição Rios e Movimento, do Museu da Vida. Felipe, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 42 anos e 1,70 m. Sou moreno claro, tenho cabelo, sobrancelhas e olhos castanhos escuros e estou com uma camisa branca. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao FRJ por esse gentil convite. Estou muito contente de estar participando dessa mesa, mediada pela Mariana Fernandes. Muito obrigado, Mariana. E poder dividir também com os membros, né, a Marcele, que falou muito bem sobre as questões da acessibilidade e levantou um ponto que eu acho muito importante, que é o fato dos espaços museais, muitas vezes, não quererem, né, se adaptarem com os recursos de acessibilidade, né? Os espaços museais, na verdade, eles são criados para que as pessoas visitem, não para que as pessoas não visitem, né? Então, os recursos de acessibilidade, eles são necessários para que esse público chegue até esses espaços. Então, aí fica o questionamento: o que é mais importante? Né? A estética daquele local, a acessibilidade, ou nós podermos aliar as duas coisas, né? Então, temos que pensar sobre isso. E também quero agradecer aí a fala da Kemily, que ela apresentou aí um pouco do Parque Nacional de Itatiaia. Fiquei muito contente, porque acho que a Kemily nem sabe, eu sou da cidade de Resende. Então, o Parque Nacional aqui na nossa região, na verdade, quando a cidade de Itatiaia foi emancipada, eu acho que há um pouco mais de 30 anos, foi uma grande perda para a nossa cidade de Resende. Itatiaia era distrito da cidade de Resende. Mas nós temos muito orgulho do Parque Nacional e foi muito bela a sua apresentação. Fiquei muito feliz em também de ter acesso a esse vídeo, né, que foi audiodescrito pela Bel Machado. Eu encontrei com a Bel Machado ano passado, e ela estava me contando sobre esse projeto que ela faria
lá no Parque Nacional, porque a última visita que eu fiz ao Parque Nacional, eu acho que foi em 2018, e ainda não tinha um recurso da audiodescrição, e eu fiquei super feliz, e ela fez um trabalho belíssimo. Esse vídeo que você exibiu é belíssimo, né? Então, estou muito contente de ter podido partilhar essas experiências. Parabéns aí para vocês. Então, eu quero trazer um pouco da minha experiência, né, em circular aí pelos espaços museais. Eu quero falar da importância, em primeiro lugar, da consultoria, né? Eu, enquanto consultor, tanto consultor em audiodescrição como consultor em acessibilidade cultural, né? Até quero também agradecer aí a presença da Aline, que foi minha colega na especialização em acessibilidade cultural. Então, quero ressaltar a importância da consultoria, né? Do usuário do recurso, né? No caso, eu presto consultoria para audiodescrição, sou uma pessoa com deficiência visual e trabalho com esse recurso. E para vocês terem uma ideia da importância e seriedade da consultoria, nós temos um coletivo de consultores em audiodescrição, e esse coletivo tem representantes de todas as regiões do país. Eu coordeno juntamente com a minha amiga Elizabeth Sá, ela é de Belo Horizonte. Nós coordenamos esse coletivo e nós contamos com 33 participantes. São profissionais que atuam na área da audiodescrição, atuam constantemente, são estudiosos do recurso e é muito importante que tenha a participação do consultor em qualquer projeto de acessibilidade. Então, nós temos que começar pela formação da equipe, a formação da equipe que vai ter contato com o público é de fundamental importância. E essa capacitação, essa formação, enfim, ela tem que acontecer não só com as pessoas que compõem o setor educativo, porque isso é muito comum, né? As pessoas elaboram um projeto de acessibilidade e esse projeto fica voltado somente para as pessoas que compõem o educativo. E não, nós temos que lembrar que as pessoas, quando elas chegam aos espaços museais, primeiramente, elas têm contato, muitas vezes, com o pessoal da segurança, nas guaritas, ou nas recepções, o pessoal da linha de frente, muitas vezes com o pessoal da limpeza, né, os bombeiros, enfim. Então, todo esse pessoal que está envolvido precisa se capacitar, precisa participar dessa formação. Essa equipe, ela precisa entender qual é esse projeto que está ali dentro daquele espaço, sabe? Porque muitas vezes existe um projeto belíssimo dentro daquele espaço museal, com recursos de acessibilidade, e a equipe que trabalha ali no entorno, que vai receber esse público, não tem consciência daquele trabalho que é desenvolvido ali naquele espaço. E esse mau atendimento que pode vir a ocorrer na chegada desse visitante pode destruir todo um trabalho que foi elaborado. Então, se a pessoa chega no espaço museal, ela não é bem atendida, ela não é bem acolhida, ela vai perder o estímulo de visitar aquele espaço. Então, eu considero isso fundamental. Claro que os recursos de acessibilidade, os projetos que estão lá dentro são importantes, claro que são, mas essa acolhida precisa ser muito especial, porque é tão bom, né, quando a gente chega na casa de alguém, a gente já é bem acolhido, a gente é abraçado, as pessoas nos recebem com alegria. Quando a gente chega numa loja, o vendedor já vem sorridente, se apresentando, falando o seu nome, perguntando o que a gente deseja. É a acolhida, é a chegada. Esse momento precisa ser pensado, precisa ser estudado, né, e precisa ser levado em consideração.
Depois que o usuário, principalmente, né, no meu caso, que eu tenho deficiência visual, muitas vezes é necessário nós pedirmos auxílio de pessoas que trabalham na linha de frente. Né? Eu, por exemplo, eu circulo muito pelos espaços sozinho. Então, muitas vezes eu chego nesses espaços, eu peço auxílio, ou para quem está na portaria, enfim, para algum funcionário que esteja ali. Então, qualquer pessoa que esteja ali trabalhando tem que ter essa preparação. Então, agora também, para chegar até esses espaços, é importante vários recursos, né? A gente não vai conseguir falar de todos, mas vou tentar apontar alguns, né? Importantes, né, como o piso podotátil, por exemplo. É importante que o espaço museal tenha o piso podotátil, mas também desde lá da chegada, desde a entrada até no espaço museal propriamente dito, né? Então, e esse piso podotátil, ele tem que seguir as normas, as diretrizes, né, de instalação. É importante que exista um contraste entre o piso podotátil e o piso do local. Então, se o piso mais escuro com o piso podotátil mais claro, porque ele é voltado também para pessoas com baixa visão, né, porque esse contraste é importante para esse público poder se localizar. E esse piso podotátil, ele precisa ter um projeto que tem início, meio e fim. Eu já visitei espaços onde o piso podotátil não tinha uma sequência completa. Tinha um trecho, depois acabava o piso podotátil, depois tinha outro trecho, acabava. Isso não faz sentido. O piso você tem que chegar, se guiar por ele, conseguir circular por toda a exposição, por toda a ocupação, até o final e até a saída. Esse é o ideal, sem interferência, que o piso tenha esse caminho completo. Tá bom? Agora, outros recursos que a gente pode falar também é sobre o Braille, que é muito comum as pessoas associarem o sistema Braille, que é aquele sistema de 6 pontos em alto relevo, que as pessoas conseguem fazer a leitura através do tato, né? Ele é prioritariamente voltado para pessoas com deficiência visual. Mas muita gente não sabe que a minoria de pessoas com deficiência visual utilizam o sistema Braille. Muita gente acha que colocando o recurso Braille na sua exposição, você já está acessibilizando para o público com deficiência visual. É, sim, um recurso importante. Existem pessoas que são fluentes no sistema Braille e são alfabetizadas no sistema Braille. Eu defendo o sistema Braille principalmente para o processo de alfabetização, mas não só o sistema Braille. Mas, em relação a esse sistema, é importante também, quando nós formos instalar nas exposições, que ele tenha uma flexibilidade de altura. O que seria isso? O Braille, ele não pode ficar fixo numa superfície, por exemplo, porque os usuários, eles têm alturas diferentes. Nós temos crianças, nós temos pessoas em cadeira de roda, nós temos pessoas com gigantismo, nós temos pessoas com nanismo. Então, são alturas diferentes que vão fazer com que a pessoa precise de uma altura diferente também para poder fazer a leitura. Se a gente fixar o Braille, essa pessoa pode ficar numa posição desconfortável para essa leitura. Então, como a Mariana até citou, que eu tive experiência, né, lá na exposição Rios em Movimento, do Museu da Vida, da Fiocruz, nós chegamos a uma solução onde nós temos os painéis, né, os suportes para alguns objetos ou para representações táteis, e aí a gente colocou o Braille em placas, né, ele é fixado, né, nessas placas, e essas placas elas são penduradas por cordões ou por correntes. Então, a pessoa facilmente ela identifica esse cordão ou essa corrente e ela coloca o Braille na altura que ela quiser para ela poder fazer a leitura. Então, foi uma solução que a gente encontrou. Mas eu visitei também a exposição anterior
né, no Museu da Vida, e também eles encontraram uma solução que eu achei bacana. Era uma árvore, se eu não me engano, e as folhas das árvores eram as placas onde tinha o braille. E essas folhas elas eram penduradas também, e aí a gente podia controlar a altura do braille. Então, isso é uma questão bem importante que precisa ser verificada na instalação do braille nas exposições. Outro recurso que eu gosto muito de falar é o audiotexto, que muita gente não utiliza e é um recurso super fácil, super acessível e baixíssimo custo. O audiotexto nada mais é que você fazer a leitura desse texto e gravar. Né? Hoje em dia nós temos muita facilidade em fazer gravações de áudio, tanto no celular, nos tablets, nos computadores, então você simplesmente vai pegar o texto, fazer a leitura daquele texto e gravar num arquivo de áudio, e depois você disponibiliza esse áudio em algum dispositivo, pode ser um MP3 player, pode ser até num tablet mesmo, enfim. Então, é um recurso muito útil, que ele atende 100% das pessoas que compõem a comunidade de pessoas com deficiência visual, porque aí a pessoa vai ter acesso ao texto através do áudio, e ele é muito fácil de ser produzido. Qualquer pessoa pode fazer a gravação. Claro que é importante lembrar que a leitura deve ser uma leitura clara, ter um bom ritmo, uma boa dicção, uma boa articulação, enfim, né, sem ruídos, evitar ruídos na gravação, tentar fazer uma gravação o mais nítida possível. Então, o audiotexto, né, traz exposições que muitas vezes tem muitos textos fixados nas paredes, nos objetos, é uma solução bem importante. Temos também o scanner leitor. O scanner leitor, na verdade, é um scanner, né, que é um dispositivo onde você pode colocar um texto em tinta e fazer uma cópia, né, digitalizada daquele texto. Mas o scanner leitor, ele tem funções extras. Além dele de ter essa função básica de fazer a cópia dos textos, ele converte esse texto em áudio. Então, eu posso pôr um livro nesse scanner, ele automaticamente faz a varredura daquela página que eu coloquei no scanner e eu vou ouvindo aquele texto automaticamente. E ainda posso escolher a velocidade que eu vou ouvir, o timbre, né, se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, a tonalidade, se é mais agudo, se é mais grave, e eu ainda consigo converter aquela imagem que foi escaneada em texto digital, que eu posso depois trabalhar no editor de textos, eu posso salvar, enfim. Então, é um dispositivo também bem interessante para espaços museais que podem ser disponibilizados aí para o usuário. Um local que eu posso citar que trabalha com scanner leitor é a Biblioteca Nacional. Eles dispõem desse dispositivo e é bem interessante. Outro recurso que a gente pode citar é o QR Code. Né, o QR Code, ele é tipo um código de barras, não é bem um código de barras, mas ele o formato dele é quadrado, né, e esse código, ele permite que a gente faça associação de vários conteúdos. Eu posso colocar ali um texto, né, eu posso colocar um link que vai me dar acesso a um site, acesso a um vídeo, acesso a um áudio. Enfim, ele traz várias possibilidades. Esse QR Code, ele também é muito acessível porque ele é de baixo custo. Existem aplicativos gratuitos para celular, que você entra nessas lojas de aplicativos, você baixa o aplicativo para a produção do QR Code, você mesmo gera o QR Code com o conteúdo que você desejar. E depois você imprime, você pode imprimir, né, esse QR Code em forma isso nas suas exposições, né? Lembrando que é importante, quando a gente colar
o QR Code na exposição, que ele fique numa altura padronizada, ou seja, que todos sigam uma lógica, que sempre estejam na mesma altura, e que eles estejam em alto relevo, né, para as pessoas com deficiência visual poderem identificar onde está esse QR Code, para elas poderem, né, já com aplicativo baixado no seu dispositivo móvel, apontar para o QR Code e ter acesso àquele conteúdo. Então, geralmente, ou as pessoas colocam aqueles pontos de silicone na etiqueta para que as pessoas identifiquem, ou tem pessoas que fazem com própria punção para escrever em braille, né? Mas isso aí pode gastar muito fácil, né? Então, o ideal é mesmo colocar algum ponto nas laterais do QR Code, você coloca aqueles adesivos, né, de silicone, que aí a pessoa passa, ela facilmente identifica onde está esse QR Code, né? Outro recurso que a gente tem usado, até nós estamos utilizando lá na exposição Rios em Movimento, é a caneta Pentop. Né, o próprio nome diz, ela é em formato de caneta mesmo, só que ela é uma caneta acessível, ela tem os botões acessíveis, ou seja, os botões eles são em alto relevo. Então, os botões de função, como liga, desliga, aumenta o volume, diminui, avança, retrocede a faixa. E essa caneta, quando eu encosto a ponta dela, as etiquetas que vem no kit, vem um kit de etiquetas, eu aciono um áudio que está na memória interna dessa caneta. Eu faço essa associação num software que vem da própria caneta. Então, por exemplo, eu tenho a etiqueta 1, eu coloco o áudio 1. Toda vez que a caneta encostar na etiqueta 1, ela vai acionar esse áudio 1. Então, eu posso colocar vários conteúdos ali nessa caneta, né? Conteúdos de áudio. Posso colocar o próprio áudio-texto, eu posso colocar áudio-descrição, enfim, instruções eu posso colocar. E essa caneta, ela tem possibilidade de você ouvir o áudio de duas formas. Pelo próprio alto-falante da caneta, ou você pode conectar um fone de ouvido e o usuário utilizar com descrição e com autonomia. Lembrando também que as etiquetas, elas devem ser afixadas, né, nos objetos, nos locais onde você desejar, mas que elas estejam sempre na mesma altura e que elas tenham um alto relevo. Aí você pode colocar uma plaquinha de acrílico, existe um kit da caneta Pentop, que já vem com uma placa de acrílico, que você pode colocar em cima da etiqueta, que permite que o usuário com deficiência visual, ele passe a mão e identifique esse alto relevo, tá bom? E aí também temos o audioguia, né, que muitas pessoas acreditam que o audioguia é voltado somente para pessoas com deficiência visual. E é uma pena, né, porque os conteúdos dos audioguias são tão interessantes, né, e a gente tem que entender que existe o audioguia, que traz informações, né, adicionais sobre aquela obra, sobre aquele autor, sobre aquela exposição, e temos o audioguia com o recurso da audiodescrição. Né? Nem todo audioguia traz o recurso da audiodescrição. É preciso que haja um planejamento para que esse conteúdo tenha a audiodescrição também. E o audioguia, ele é muito útil, né? Que hoje em dia a gente pode baixar aplicativos com audioguia nos dispositivos móveis, e eles podem ser disponibilizados também em MP3 players, né? Enfim, de várias formas. E aí, falando também um pouquinho mais sobre a audiodescrição, que é a minha área mesmo de atuação, a audiodescrição, na verdade, é um recurso de acessibilidade comunicacional, né? Ela está inserida no campo da tradução, é uma tradução intersemiótica, porque traduz do visual para o verbal.
Então, informações imagéticas podem ser convertidas em texto, né? E a audiodescrição, prioritariamente, ela é disponibilizada através do áudio, mas ela também pode ser disponibilizada de outras formas. Muita gente nem sabe disso, né? A audiodescrição pode ser disponibilizada em braille, por exemplo. Você pode colocar o texto da audiodescrição em braille, você pode disponibilizar ela em tinta, com fonte ampliada e alto contraste, né? Geralmente esse recurso é utilizado para pessoas com baixa visão, que têm um resíduo visual e conseguem fazer a leitura em texto. A audiodescrição ela pode ser disponibilizada, por exemplo, nos sites, né, onde tem os textos digitais, nos sites, né, nas redes sociais digitais. Então, existem várias formas de disponibilizar a audiodescrição, não só através do áudio. E a audiodescrição, na verdade, ela conta com basicamente 3 profissionais. O primeiro deles é o roteirista, que é aquele profissional que vai elaborar o roteiro de audiodescrição, ele vai ter contato com a obra e vai fazer esse processo de tradução, vai traduzir as informações visuais e verbais. Depois ele vai enviar esse roteiro para um consultor, que é necessariamente uma pessoa com deficiência visual. Ela pode ser cega ou pode ter baixa visão, né? E aí esse consultor ele vai dialogar com esse roteirista para ajustar esse roteiro, né? Ele vai dar dicas de como, de vocabulário, de palavras que podem ser alteradas, de ordem de frases, enfim, ele que vai validar aquele produto, porque ele, antes de ser consultor, ele é um usuário da audiodescrição. Então, ninguém melhor do que uma pessoa usuária para poder validar. Mas esse consultor não basta ter deficiência visual para trabalhar com a audiodescrição. Ele precisa ter formação técnica na área e ele precisa ter um bom vocabulário, um bom domínio da língua portuguesa e também ter vivência nos equipamentos culturais, né, nos museus, nos teatros, nas salas de concertos, nas galerias, enfim, tem que ser uma pessoa que esteja ativa aí nesse universo onde a audiodescrição é inserida, né? Então, a audiodescrição também, né, para finalizar, a equipe conta com narrador, que é a pessoa que vai dar voz para a audiodescrição. Então, o roteirista, juntamente com o consultor, eles elaboraram o roteiro. Depois o narrador, ele vai dar voz àquele roteiro. E esse roteiro, ele pode ser narrado de forma gravada, em estúdio, né, mixado a um vídeo, por exemplo, que está lá disponível na exposição. Ele vai para o estúdio, faz a gravação daquela narração da audiodescrição, e aquilo vai ser mixado com o vídeo. Conforme as cenas vão sendo apresentadas no vídeo, como esse vídeo que a Kemily apresentou, conforme ele vai sendo apresentado, a audiodescrição vai sendo narrada. Então, existe um técnico de áudio que trabalha e faz essa mixagem. Essa é a audiodescrição gravada. Mas ela também pode ser ao vivo, que eu acho até bem interessante nos espaços museais, né? Lá, voltando com a experiência da Rios em Movimentos, nós fizemos essa proposta para as pessoas que compõem o setor do educativo, que elas façam a mediação, né, que elas tragam informações sobre aquilo que ela está apresentando, né, sobre os objetos, sobre as obras, sobre o espaço, sobre o autor das obras, e nesse texto de mediação, ela insira a audiodescrição. Fica super agradável para nós que somos usuários, que nós vamos tendo informações, né, adicionais, e já vamos recebendo a audiodescrição daquilo que está sendo apontado.
E lá na Rios e Movimentos, nós contamos com as representações táteis. Tem algumas obras que elas têm recurso tátil. Então, nós temos a obra original e temos uma representação tátil dela, que a pessoa pode explorar livremente. E também nós temos essa proposta. Enquanto a pessoa está explorando aquela representação, as pessoas do educativo, elas vão audiodescrevendo a parte onde a pessoa está tocando. Então, isso se torna bem interessante, que a pessoa tem autonomia ali para explorar do jeito que ela achar melhor, e enquanto ela vai explorando, o educador, ele vai audiodescrevendo tudo que ela está tocando e vai dando informações sobre aqueles elementos que compõem aquela representação tátil. Então, a representação tátil, ela também vem aí contribuir, né, para esse entendimento, né, para esse acesso à obra. Aí nós contamos também com os vídeos, né, em Libras, que tem o recurso, a janela em Libras, que é voltada prioritariamente para pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas e com deficiência auditiva, as legendas, né, para surdos e ensurdecidos, que na nossa lei é citado como legendas descritivas, que eu discordo um pouco, porque essa legenda, na verdade, ela não é somente descritiva, ela vai além disso, mas nós temos esse recurso também disponível, né, que as pessoas podem lançar mão, e é importante dizer, né, volto a frisar que para esses recursos serem inseridos é preciso de profissionais qualificados e uma consultoria especializada para isso. Essa legenda para surdos e ensurdecidos é diferente daquela legenda que nós estamos acostumados nos cinemas, enfim. Então, existem técnicas para que essa legenda ela seja produzida, tá? E agora, falando também um pouquinho dos recursos que são voltados prioritariamente para pessoas com deficiência intelectual, que infelizmente é um público invisibilizado dentro do escopo da deficiência, né? Como eles são em número menor dentro das pesquisas, né, eles acabam sendo invisibilizados, mas nós não podemos esquecer desse público, né, a começar pela linguagem simples, que é você reescrever aquele conteúdo de forma simples, de forma onde o usuário vai ter acesso por meio de vocabulário acessível, né, de forma mais direta, para que esse usuário tenha um entendimento daquela mensagem que se pretende passar. Não vai se alterar, né, a mensagem que se pretende passar, mas a forma como vai ser apresentado, sem uma linguagem muito técnica, muito aprofundada. E esse texto, ele precisa preferencialmente utilizar fontes sem a serifa. As serifas são aqueles ornamentos que algumas fontes têm. Então, a gente utiliza algumas fontes como Arial, Verdana, existem algumas fontes que não têm a serifa. O alinhamento sempre à esquerda, a fonte em caixa alta e um bom tamanho, um contraste, também são importantes para a utilização da linguagem simples. Essa perspectiva da linguagem simples deve estar em toda a exposição, nos textos, nos roteiros de audiodescrição, enfim, no material de divulgação, toda a informação textual deve estar nessa perspectiva da linguagem simples. E aí também nós temos os pictogramas que são as imagens que representam determinado conteúdo, né? Então, nós podemos transcrever um texto todo em imagem. Então, cada imagem, ela representa ou uma palavra, ou um conceito. É preciso um estudo para se trabalhar com os pictogramas, claro,
E esses pictogramas, eles podem ser utilizados para confeccionar as pranchas de comunicação. Essas pranchas, geralmente elas são personalizadas. Cada usuário tem sua própria prancha de comunicação. Eles utilizam essas pranchas no seu dia a dia. Elas são voltadas prioritariamente para esses usuários que eles não são oralizados e não têm a escrita ativa, né? Então, para eles se comunicarem, eles utilizam essas pranchas. Então, eles, através de algum sinal que eles possam emitir, algum gesto, enfim, eles apontam qual daquelas imagens, e aí aquela imagem vai representar o que ele está desejando. Por exemplo, ele quer ir ao banheiro, por exemplo. Ele vai dar um sinal apontando para a imagem que representa o banheiro. Ele quer fazer um lanche, quer ir na comedoria, por exemplo. Ele aponta para a imagem que vai para a comedoria. Enfim, esse foi um pouquinho desse universo de recursos que a gente pode inserir nas nossas exposições, nos nossos espaços museais, e muito obrigado aí por ter tido a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência. Quem quiser entrar em contato comigo, trocar ideias, pode me mandar mensagem pelo e-mail consultorfelipemonteiro@gmail.com. É muito simples, né? consultorfelipemonteiro@gmail.com. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Felipe. Ótimas considerações sobre todas as estratégias de acessibilidade que existem. É uma fala muito importante e representativa. Só relembrando que a gente tem uma enquete que está no chat aí. Então, votem, digam o que vocês estão achando sobre a apresentação, sobre o tema, sobre as pesquisas, participem. E também deixem as suas perguntas. No final, a gente vai ter uma rodada de perguntas. Agora, a gente vai passar a fala para a Aline Rocha. Ela vai apresentar para a gente um pouquinho dos esforços que o Museu da Geodiversidade tem em tornar as exposições mais acessíveis e as parcerias que vem desenvolvendo para tornar isso possível dentro e fora da UFRJ. Aline? Olá, boa tarde, boa noite já, né? Eu me chamo Aline, né? Como a Mariana já explicou, já falou. Sou museóloga do Museu da Geodiversidade. Temos atuado, né, com essa parte de acessibilidade há alguns anos, né? Embora tenhamos ainda muito o que fazer, né? Eu sou uma mulher branca de cabelos lisos, castanhos. Estou usando uma blusa estampada, colorida, né, com formas geométricas, cores pretas, verde, creme. Gostaria de agradecer a Marcele pelo convite aqui para participar dessa mesa e compartilhar, né, com a própria Marcele, conhecer a Kemily e também, né, reencontrar o Felipe e destacar a importância, né, de ter né, a pessoa com deficiência como protagonista, né, e estar aqui na mesa. O ideal mesmo seria uma mesa só com pessoas com deficiência para eles falarem da sua própria experiência, né. Enquanto isso não acontece, espero que em breve aconteça, né, a gente tenha condições de ter pessoas com deficiências em vários museus, né, mas enquanto isso não acontece, a gente vai aqui, né, mostrando um pouco da nossa experiência, que está longe de ser a ideal, né, o nosso universo está longe de ser o ideal, mas por enquanto é a forma que a gente conseguiu de trabalhar também de tentar, né, tornar o nosso espaço um pouquinho mais acessível, né. Agradecer a mediação da Mariana, e o apoio da Luana e da Lissandra.
também aqui no nosso suporte. Na apresentação eu vou trazer aqui, quer dizer, meus slides, ele é sobretudo branco, né, com a fonte azul ou laranja, né, são slides bem simples, onde eu vou buscar aqui nessa apresentação falar um pouquinho do Museu da Geodiversidade, e vou destacar as estratégias que a gente tem desenvolvido, né, nosso intuito é se comunicar de maneira mais inclusiva, né, e isso foi feito como? Através de parcerias internas e externas, destacar também a atuação dos discentes e a utilização de muitos materiais de baixo custo. Então, muito do que eu vou apresentar aqui hoje, se não tudo, foi feito com a ajuda desses parceiros e foi feito com os nossos alunos, ou o trabalho da própria equipe do museu, né? Nós ainda não tivemos a condição de contratar os determinados serviços, né? Infelizmente, não que eu não queira, queremos sim muito, mas a gente ainda não teve essas condições e eu vou mostrar um pouquinho da realidade desse museu, né? O Museu da Geodiversidade, para vocês entenderem um pouco como funciona essa dinâmica, né? Eu trago aqui uma foto da exposição, né, do circuito expositivo do Museu da Geodiversidade, em especial da Sala Feras do Cretáceo, onde ao centro em destaque tem uma reconstituição do esqueleto de um dinossauro carnívoro. Então, no primeiro plano tem areias e troncos fossilizados, decorando o ambiente, e à esquerda, de forma mais discreta, um exemplar menor, de outra espécie. Ao fundo tem um painel com paisagem, onde há árvores nas laterais, e ao centro um pequeno lago raso e o céu rosa azulado com nuvens ilustram o ambiente em que esses organismos viveram. E outra imagem, rapidamente, de uma área ainda no circuito expositivo, mas que é uma área aberta, né, onde eu trago aqui no slide 3 imagens, né, à esquerda possui um mangue com o mar azul e metade de uma árvore de copa verde, grandes raízes fora do substrato, e na parte inferior tem alguns fragmentos rochosos, que na verdade são fósseis de moluscos, né, de caramujos. À direita, entre duas plantas, está um capitel ornado, capitel é a parte de cima de uma coluna, né, e a segunda mostra parte de uma voluta desse capitel em detalhes. A terceira mostra fósseis de moluscos, desses caramujos, né, que são muitos, impossíveis de contar, onde em um ou outro é possível perceber a sua forma espiralada. Então, trouxe um pouquinho da exposição e agora eu vou trazer um pouquinho dos bastidores, né? A equipe do museu, ela conta com uma museóloga, que sou eu, 2 técnicos em assuntos educacionais, que cuidam da parte educativa, né, do núcleo educativo do museu, 3 auxiliares em administração, / divulgação científica, que se dividem em várias funções, né, no museu, tanto cuidam da recepção do público, quanto ajudam a gente também, né, na manutenção do museu e da exposição. Temos 2 funcionários que atuam na recepção e na portaria, vários professores, né, a diretora do museu, a professora Kátia Mansur, e diversos bolsistas que atuam em diversas funções no museu e nos ajudam bastante. Além de diversos colaboradores e pesquisadores que também ganham bastante relevância nesse cenário em que a equipe é bem reduzida, né? Além disso, nós temos uma pedagoga, que é a Damiane, e uma produtora cultural, que é a Adriana, e elas atuam na extensão, mas estão sempre ajudando a gente, sempre que possível, elas ajudam muito a gente, embora não façam parte exclusivamente da nossa equipe, tá? Então, o Museu da Geodiversidade, ele é um dos muitos museus que tem na FRJ, né? Mas é um museu universitário, um museu de pequeno porte, localizado no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, na cidade universitária. Então, assim que essa pandemia acabar, por favor, visitem a gente. Ele foi criado no Departamento de Geologia, né, e depois foi transferido para o Instituto de Geociências. Teve essa migração, né, passou para uma unidade. E essa exposição atual, que é a exposição Memórias da Terra, uma exposição de longa duração, foi inaugurada
em 2011 e estamos com ela até hoje. Fazendo algumas intervenções no circuito expositivo, mas o circuito se mantém, né? A gente faz pequenas alterações na narrativa. E em 2013, foi criado o projeto de extensão Museu para Todos, que é um projeto que eu vou falar um pouquinho mais, porque foi através desse projeto que a gente não começou, porque já existiam algumas intenções de acessibilidade, né? Mas que a gente começou a dar mais ênfase, vamos dizer assim, à questão da acessibilidade no Museu da Geodiversidade. Eu digo que já existiam algumas ações, porque, por exemplo, onde há degraus, um ou outro desnível, né, um degrau apenas no circuito expositivo, desde a concepção da exposição já existiam, foi pensado rampas, né? Já foi pensado desde o início da exposição que alguns acervos poderiam ser tocados, né? Acervo, né? O que é muito difícil ver em museu. Então, assim, já existia uma concepção ali, uma ideia de acessibilidade embrionária, né? Mas aí, em 2013 para cá, a gente começou a pensar isso de forma mais sistemática, dentro do possível, tá? E aí, com esse projeto de extensão, a gente começou a ter a ajuda de alunos, né, do corpo discente da universidade, ajudando a gente. O que fez com que a gente tivesse uma equipe, né, juntando a equipe do Museu de Servidores e juntando com os alunos, né, uma equipe super multidisciplinar, né, onde a gente pode ver aqui no slide vários conhecimentos, né, eu trago aqui a logo do museu e em volta várias áreas do conhecimento, interagindo para tornar o projeto viável. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós temos alunos do curso de terapia ocupacional, de arquitetura, educação física, letras libras, geologia, ciências da computação, produção cultural, o bacharelado em ciências matemáticas e da terra, pedagogia, geografia e museologia, quer dizer, interagindo, né, para tornar esse museu, tentar, né, tornar esse museu mais acessível. Outra coisa que é muito importante eu destacar, né, já falei que a gente não faz nada sozinho, é da nossa parceria com o curso de especialização em acessibilidade cultural. O Felipe já destacou um pouquinho nessa especialização, e nós tivemos a oportunidade eu tive a oportunidade de cursar, né, de fazer o curso na primeira turma, e na segunda turma o Museu da Geodiversidade ele foi o Museu Escola. Então nós temos muitos frutos dessa parceria, né? Então esse curso ele ajudou na formação de servidores da UFRJ. Ele, como eu já disse, né, o Museu da Geodiversidade ele foi o Museu Escola da segunda turma, ou seja, o espaço onde todos os alunos vão pensar as suas estratégias e colocar em prática o que se aprende em sala de aula, né? Vão colocar pensando no museu, né? Então, isso gerou para a gente alguns recursos, aproximação com o Departamento de Terapia Ocupacional, que aqui eu aproveito para destacar também a importância desse curso, né, dessa profissão, também para atuação nos museus, né, é um curso ligado à área da saúde, mas que tem grande relevância também na parte cultural. Alguns terapeutas ocupacionais foram extensionistas e residentes do curso. Tivemos um pequeno aporte de recursos financeiros, né, especialmente para materiais de consumo, para a gente conseguir fazer algumas ações, e também várias pesquisas e TCCs sobre o museu. Então, assim, não vai dar tempo de eu falar de todas as ações que a gente vem desenvolvendo, mas eu vou destacar aqui algumas das ações que a gente tem trabalhado, selecionei algumas. Uma delas é o aplicativo Museu, né, o AppMGel, onde eu trago aqui 2 imagens mostrando a interface do AppMGel, um aplicativo que a gente está desenvolvendo em parceria com o Lab 3D, um laboratório também da COP, né, onde a primeira imagem mostra a logo do MGel, escrito Museu da Geodiversidade Interativo e 3 quadros. Um de realidade aumentada, um de informações e outro de nossos módulos. Ao final, 2 ícones, ajuda e libras. A segunda mostra a realidade aumentada,
com as opções de ajuda e retornar ao lado. Abaixo, o símbolo do código QR do museu, escrito: aponte a câmera para essa imagem. E ao apontar, surgirá uma opção de menus com as informações disponíveis ativas. E abaixo, 5 ícones, né? Que são os recursos que vão se abrir, né, nesse aplicativo, que é a descrição, libras, vídeo, imagens e animação. Em seguida, a instrução para consultar outras peças, aponte a câmera para a imagem ao lado e peça desejada. E o botão OK. Esse aplicativo, ele conta com informações dos módulos, né, de todos os módulos da exposição, e também informações sobre a visita do museu, a visita ao museu. Então, para vocês terem uma ideia, né, qual é a ideia desse aplicativo? É disponibilizar mais informações, né, para os visitantes. Quando a gente faz uma visita, né, mediada a uma exposição, nós temos um conjunto de informações disponibilizadas ali pelo mediador, que elas não estão presentes necessariamente na exposição. Então, a ideia é disponibilizar mais informações para esse visitante. Então, o visitante ele pode acessar o aplicativo, tem informações textuais e pode ter informações relacionadas com a realidade aumentada, que é um diferencial desse aplicativo, né? Então, essas informações que estão relacionadas à realidade aumentada, elas têm um texto informativo, animação, vídeo educativo, audiodescrição, vídeo em libras com legenda em português e imagem informativa. Então, para vocês terem uma ideia, até agora a gente só conseguiu fazer o protótipo, né, que é um módulo, né, uma sala da exposição. São 14 salas, nós conseguimos fazer de uma sala, mas que em cada sala a gente tem que produzir conteúdo, né, introdução, e vários conteúdos sobre o acervo, assim, né, ferro bandado, estromatólito, vitrine, amonita, enfim, são vários, a gente seleciona alguns acervos, né, muitos deles preferencialmente os que podem ser tocados, e o visitante ele pode ter mais informações sobre esse objeto. E outra parte do projeto foi fazer os vídeos, né? Desenvolver, além do aplicativo, os vídeos. Então, nós temos aqui 2 fotos da produção dos vídeos em libras para o museu. A da esquerda, com fundo verde fluorescente, mostra a equipe de produção dos vídeos, com 6 mulheres. Algumas dessas são as intérpretes, né? Aliás, todas, só a Priscila, que está aqui no cantinho, que não é no canto inferior direito, que foi uma das que coordenou também esse projeto, né? E a da direita mostra a equipe, a da direita mostra as camadas de uma rocha com o intérprete fazendo a explicação em libras, e esse é o diferencial da realidade aumentada, onde você não precisa olhar, né, a pessoa surda que está olhando o intérprete, ele não precisa olhar para o acervo e para o intérprete, ele pode visualizar os dois ao mesmo tempo e ainda ter algumas dicas, né, de palavras em português também, alguns conceitos, né, em português. O Mapatat, uma outra iniciativa que a gente tem ainda em desenvolvimento, né, a gente desenvolveu, assim, né, essa aqui já é uma imagem do Mapatat mais avançada, embora não é o final, né, mas que foi feita em papel color plus preto. As paredes e o piso tátil estão em papel Paraná para contrastar com preto. No canto superior esquerdo há uma logo do museu em papel cortiça, escrito MGEL, o FRJ ao lado. Os acervos táteis também estão em cortiça, embaixo a legenda do mapa em papel Paraná. Esse ficou assim, até bem bonito esse mapa, mas não ficou prático, né? Não deu para entender nada. Eu acho que até o Felipe conseguiu, a gente testou com o Felipe, testamos com várias pessoas, né? Mas o Felipe Monteiro foi um dos que tentou e falou que não estava bacana. Então a gente mudou. E temos mudado, né, até ajustar. E trago aqui alguns exemplos de legenda, né, como eu disse, a gente mesmo faz. Então, a primeira, a gente testou em acetato e plástico PS, fazendo com a própria reglete, né,
e depois a gente já tentou em acrílico, cortando na máquina laser, também não ficou bom. Aí a quarta, que a gente conseguiu alcançar um resultado melhor, foi utilizar o braille com as esferas inox, né, em cinza. E aí a gente tem, assim, mais alguns exemplos, né, já trabalhando sempre com acrílico e com a própria esfera inox. E até hoje a gente tem uma dúvida, né, até onde a gente... Qual o limite, né, de informações que o mapa deve ter para manter a sua legibilidade? A gente tem visto assim que quanto mais clean, quanto mais limpo, né, nossos consultores têm dito isso, melhor, né? Então a gente fica, o que retratar ali, né? Então no início tinha esse piso aqui, tipo imitando um piso tátil, que tipo não serviu para nada, a gente retirou, né? E também uma dúvida que a gente tem é como diferenciar, né, o que é o piso tátil, o que é acervo tátil, desculpe, e o que é a barreira física na exposição, né? Como identificar isso, né? Porque é um momento, né? Um lugar, um acervo que a pessoa pode tocar, ou isso essa dúvida a gente também tem no piso tátil, né? Se a pessoa pode tocar naquele acervo, ou se é uma barreira que ela tem que chamar a atenção, porque o piso tátil ele só tem direcional e alerta, né? Então, mesmo conversando com pessoas que fazem isso, né, exclusivamente, e com vários consultores, a gente ainda não chegou num consenso de como resolver isso. Eu vou adiantar um pouquinho a apresentação, por causa do horário. Eu sei que a sala tem hora para fechar, eu acabei, poderia ter mais coisas para falar aqui, né, mas eu vou avançar um pouquinho aqui a apresentação, para não me alongar demais nessa apresentação. Vou passar logo para a parte das mediações no museu, que a gente desenvolve. Então, mediante agendamento, a gente oferece visita para surdos, deficientes visuais, deficiência intelectual com dificuldade de comunicação, com variações para o público infantil e idoso. Né? A gente oferece roteiros diferenciados com recursos acessíveis específicos, né, para cada especificidade, vamos dizer assim, né? E à direita eu trago aqui uma imagem onde a mediadora segura fósseis de moluscos no Pálio Jardim para que 3 crianças possam tocá-lo. Trago mais imagens para ilustrar aqui a mediação, né, que é sempre bom trazer crianças interagindo no circuito expositivo, que dá uma saudade danada desse espaço, né? Mas demonstrando assim, né, que o acervo pode ser tocado, né? As crianças gostam muito, na verdade, todos gostam muito, né? Então, à esquerda, as 2 fotos das mediações com as crianças. Na primeira, a mediadora está em pé, observando 6 crianças tocarem os fósseis de moluscos do Pálio Jardim, e na segunda, 2 mediadores explicando, né, o módulo monstro da Amazonas, que é o Purosaurus, aqui onde as crianças estão segurando a mandíbula do bicho com toda a força. Mais algumas imagens, né, uma criança sentada pintando um desenho de dinossauro pelo museu, e na segunda, um idoso, né, que não é pessoa com deficiência, né, mas que também é um público bastante interessante de ser pensado, né, de que tem também algumas especificidades interessantes, né. Então, o idoso, ele observa as ruínas dos capitéis da antiga igreja dos jesuítas no Pálio Jardim. Então, para o público idoso, a gente inseriu puffs, né, áreas de descanso na exposição, temos cuidado para a letra ser maior, né, uma fonte maior, embora tenhamos ainda que melhorar em muitos aspectos, mas... E também aqui o Daniel fazendo a mediação em Libras, né, Daniel, nosso intérprete, que está aqui também, eu não vejo, só vejo a apresentação, mas sei que ele está aqui interpretando, também fazendo a interpretação lá no Museu da Geodiversidade para um grupo de alunos. Então, assim, corri um pouquinho no final, né, para tentar respeitar o tempo, mas trouxe algumas das nossas ações, né, poderia falar aqui de muitas outras, mas não dá, quem tiver alguma questão pode fazer que eu explico mais para frente, mas eu não posso terminar essa apresentação sem agradecer, né, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, à DIRAC, ao Lab 3D, ao LAMO,
ao Tecnoassist, ao NCE, ao curso de especialização em acessibilidade cultural e ao Departamento de Terapia Ocupacional, ao INES, ao Projeto Surdos, ao Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, ao CIMAP e tantos outros. Então, termino aqui os agradecimentos relacionados ao projeto e agradeço também a Marcele mais uma vez pelo convite e participação aqui nessa mesa. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Aline, pela sua fala. Muito bom ver os museus se engajando e planejando, né, mostrando as suas estratégias. Eu acho que a gente não vai ter tempo para as perguntas, mas elas vão poder ser respondidas depois nos comentários do YouTube. Então, todos os comentários vão ser respondidos. Queria agradecer, então, mais uma vez ao UFRJ pelo espaço aqui, né, disponibilizado, a nossa mesa, que foi muito rica, cheia de considerações. Agradeço também a Marcele pelo convite de estar mediando a mesa, uma experiência muito bacana. Muito obrigada também a todos que participaram, que elogiaram todos os trabalhos, foram muito elogiados, Felipe, a Kênia, a Aline e a Marcele. Então, também agradeço aos intérpretes de Libras que aqui estiveram e tornaram essa mesa mais acessível. Então, muito obrigada a todos pela participação e espero que cada vez mais a gente tenha outras pesquisas sobre acessibilidade e sobre inclusão, esse tema que é tão importante, né? Obrigada, boa noite a todos.